quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô muito feliz de vir aqui de novo, porque eu voltei aqui para falar dos nossos amados An Yeon e diretor Kang, que pra quem não lembra desses nomes, são os nossos perfeitos de On or Off, né? A obra da A1. Lembrando vocês, On or Off é uma obra que se passa em um ambiente organizacional, né? Que conta a relação que começa de maneira conturbada entre o An Yeon, um jovem universitário que faz parte de uma equipe que está produzindo um jogo, e o Kang, que é o CEO da empresa para a qual eles vão trabalhar naquele momento. Começa de maneira conturbada, mas a coisa se desenvolve de maneira apaixonante, e é uma obra que foi publicada aqui no Brasil pela editora New Pop, inclusive totalmente sem censura. E a A1, a autora de On or Off, ela já esteve no Brasil, ela participou no evento no Anime Friends. Eu tive a oportunidade maravilhosa de entrevistá-la no palco, foi assim uma experiência sensacional, e agora eu tô muito feliz que ela retornou. Love-Work Balance é um spin-off, uma obra direta que está sendo publicada a partir de On or Off, e ele vai contar uma continuação, ainda a história do An Yeon e do diretor Kang, e nessa história, né, a autora, ela vai contar um universo novo, diferente pra gente. Parece que a proposta é justamente tirar os dois daquele ambiente organizacional dentro da empresa e colocar eles num relacionamento, em uma nova etapa, convivendo juntos e tendo que equilibrar suas obrigações de trabalho com o seu amor e a sua nova forma de vida, agora como dois namorados. A obra está sendo publicada originalmente no Read Books, a plataforma coreana onde ela começou a ser publicada a primeira vez, e foi publicado primeiro os 3 capítulos no dia 28 de fevereiro. Aparentemente os próximos capítulos devem sair mensalmente nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Se vocês curtirem esse vídeo, se vocês quiserem que a gente continue falando, eu pretendo trazer eles aqui pro canal sempre que saírem os novos capítulos. Mas agora vamos parar de enrolar. Deixe seu like no vídeo porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutunu no Twitter, no Instagram e no TikTok. Agora eu vou falar pra vocês como foram esses 3 novos capítulos, né? Esse começo dessa nova fase, e também o que eu achei desse retorno. Então o diretor Kang prepara um jantar belíssimo, delicioso pro An Yeon, que tem que se controlar o tempo inteiro para não ficar cada vez mais empolgado, porque ele sempre perde o controle e acaba parecendo muito animado com tudo, e o Kang daquele jeito sempre carinhoso. Os dois conversam sobre a situação, né? Eles se divertem juntos, eles riem muito juntos, a maneira divertida como o An Yeon enxerga essa nova situação entre eles, né? Como agora eles não precisam mais se preocupar com aquela relação dentro da empresa, tudo que eles têm agora é esse romance, né? Como Yeon diz, a maneira como Kang agora vai se tornar o seu grande troféu, o seu grande trunfo. Então é muito legal ver essa relação deles. Então depois da sequência do capítulo a gente vai entender como isso tudo começou através da perspectiva do An Yeon. Ele explica pra gente como o diretor Kang, ele foi revolucionário dentro da empresa na qual eles se conheceram, como ele entrou lá para melhorar a maneira como melhorar a empresa, a maneira como ela estava acontecendo, mas ele ainda tem uma empresa dele no exterior, que tem vários chefes renomados que trabalham para ele, então ele não necessariamente precisava daquele trampo, e agora que a presença dele meio que não é mais necessária nessa empresa, ele acaba saindo. Então, para a perspectiva do An Yeon, ele acaba se tornando então um homem desempregado nesse momento, mesmo que ele tenha a própria empresa dele no exterior. Dinheiro ele tem. Para entender um pouco melhor como foi esse processo, é bom ler On or Off, né? No final a gente entende um pouco, por mais que o final de On or Off tenha sido meio apressado, a gente lembra que foi bem repentino, inclusive o anúncio do fim, mas agora a autora faz questão de explicar pra gente de novo, dar essa perspectiva de como eles chegaram aqui, como foi esse primeiro momento deles. O Kang, então, ele agora tá sem carro, porque era um carro da empresa, ele agora tá desempregado. O An Yeon observa tudo isso de uma maneira como se agora ele precisasse tomar conta do Kang, né? Ele precisasse prestar atenção nessas coisas. E num primeiro momento, o Kang tá pretendendo ficar alguns dias no hotel, porque ele tá fazendo algumas coisas em casa, só que ele vai ter um gasto bem alto. Então, o An Yeon vai
sugerir que eles fiquem na casa do Yeon, que ele fique lá com ele. Claro que o Kan nesse momento tem milhares de intenções maliciosas pensando nessa oportunidade, e o Yeon, ele nem percebe isso direito, né? Ele instintivamente faz esse convite pensando no custo que seria ficar em um hotel, e claro que o Kan, ele aceita, né? Por mais que o Yeon na hora chegar, será que ele não vai gostar porque é um lugar pequeno e tal, ele mora numa casa gigante? Mas não, é claro que ele aceita imediatamente, e quando essa mudança ocorre, dá pra ver no rosto dele o quão feliz ele tá, e o Ian também tá muito feliz, ele não consegue disfarçar, os dois estão bem contentes com aquilo, e claro que o Ian tá muito nervoso, ele não consegue nem digitar a senha pra entrar na casa. Ele obviamente tenta disfarçar, mas ele não consegue, e o Kan ainda tira um sarrinho dele, como assim tu não tá nervoso, essa cara roxa? E vale mencionar que ao longo de toda a sequência a autora manteve o mesmo traço, o mesmo estilo, organização dos quadros, tudo muito divertido, trazendo pra gente aquele nervosismo, aquela ansiedade, empolgação do Ian e todo aquele envolvimento, né? Conseguindo trazer aquela atmosfera sedutora que o Kan tem pra cima do Ian, que não existe controle, toda aquela tensão sexual que existe em qualquer cena que os dois estão juntos. Com todo esse clima, romance e tensão sexual no ar, eles são interrompidos por uma vizinha que tem aquele papo animado de vizinho com o Yeon, né? Aquela coisa boba, contando coisas corriqueiras do lugar, trocando algumas informações, algumas gentilezas, e ela pergunta, afinal de contas, quem é esse cara? O An Yeong, ele queria muito responder naturalmente, esse é meu namorado, de maneira apaixonada, mas parece estranho fazer isso ainda. Ainda existe essa preocupação com todo o preconceito, todos os olhares estranhos que podem ter pra cima deles. Então, quando ele não sabe ainda direito o que responder, o Kan vai tomar a frente e dizer que é o tio dele. Então, dentro do apartamento, o Ian, ele tá meio irritado, frustrado com aquilo ali. Tipo assim, como tu responde isso, sabe? Por que tu falou que era meu tio e tal? Ele não gostou daquela escolha e ele disse, olha, era a ideia mais oportuna considerando a diferença clara de idade. Afinal de contas, eles têm mais de 20 anos de diferença entre eles. Por mais que pareça estranho entre eles, faz todo sentido isso, e claro que o An Yeong vai usar isso pra começar a seduzir o diretor Kan. Ele tá querendo pique, ele sabe pedir. E aí toda aquela sedução, né, aquele clima de sacanagem começa entre eles começam a se acariciar, algumas preliminares, já trazendo pra gente a ideia do que tá vindo por aí com esses dois morando juntos, e quando essa sacanagem gostosa começa, a gente vai ver então eles sendo interrompidos por barulhos dos vizinhos. Afinal de contas, a isolação acústica do lugar não é tão legal, e aí eles começam a escutar os vizinhos fofocando, falando coisas aleatórias, e aquilo corta, atrapalha completamente o clima entre eles. Mas claro que ao mesmo tempo o diretor Kan, ele usa isso para seduzir, colocar o Ian num momento, numa situação com ainda mais tensão sexual, onde todo o tesão deles vai ainda mais longe. Afinal de contas, ele não pode fazer nenhum barulho. Imagina que estranho as pessoas escutarem ele fazendo coisas estranhas com o próprio tio. Isso deixa ambos ainda mais excitados nesse momento. Isso tudo continua abusando dessa situação onde eles precisam controlar os barulhos para criar um clima ainda mais tenso entre eles, para deixar eles ainda mais loucos aproveitando aquele momento. E enquanto a sacanagem come solta no quarto do Ian com ele e com o diretor Kan, a gente vai tendo esse vislumbre, aquelas cenas maravilhosas de sexo que a Iwan sabe desenhar. Preciso ressaltar aqui que tem algumas escolhas de ângulo, algumas escolhas de posicionamento dos personagens que ficaram muito bonitas. A maneira como ela escolhe um fundo diferente do branco para algumas cenas, para criar esse clima ainda mais apaixonado, mais fervoroso entre eles, enquanto a gente vê isso tudo bem maravilhoso, bem lindo como ela sabe fazer.
a gente vê também a vizinha dela comentando sobre esse homem tão bonito que é o tio do vizinho que de repente apareceu, né? Como ele é tão bonito, como ela ficou tão interessada, como ela fala assim animadamente pra amiga dela sobre esse homem. E é muito engraçado e divertido ver essa cena, porque enquanto os dois estão naquela sacanagem, não pega pra capar assim, sem perder tempo, ela tá lá falando como aquele homem é bonito, como ela ficou interessada no tio do vizinho dela, e os dois lá, o pau comendo. Depois a gente tem uma ceninha mais cotidiana, boba. Ian sai do banho e o Kan encontrou um violão no quarto dele. Pergunta se ele toca, mas ele diz que não. Aquilo é de um amigo dele, que uma vez eles saíram, o amigo ficou muito bêbado e acabou comprando aquilo no impulso, e como ele estava muito bêbado, ele acabou dormindo na casa do An Yeon. Ele fala aquilo com toda a naturalidade do mundo, só que a expressão do Kan não parece legal, ele parece meio frustrado naquele momento. Então Ian pensou, cara, por que eu falei isso tão naturalmente se isso pode deixar ele estranho, né? Afinal de contas, ele nunca tinha pensado da perspectiva de que ele estaria contando isso pro namorado dele, que tá lá na casa com ele nesse momento, e agora ele fala sobre um outro cara que dormiu lá. Por mais que ele deixe bem claro, explique que não teve nada entre eles, que ele só dormiu porque ficou bêbado, né? Ele deixa isso bem claro, quer que o Kan entenda, mas ao mesmo tempo o Kan fica chateadinho, bobinho, entendendo que não é o primeiro cara que ele leva em casa. Um fresco, né? Um manhoso, um cu doce. Esses foram os primeiros episódios de Love Work Balance, né? A obra spin-off, continuação direta de On or Off, que tá maravilhosa. Visualmente tudo lindo, trazendo as mesmas escolhas visuais, composições, tudo maravilhoso que a A1 já construía pra gente. Esse traço que eu sempre falo pra vocês que pode causar uma certa aversão no começo, porque ele é um traço muito marcado, algumas escolhas visuais estranhas, mas quando tu começa a ler, aquilo combina tanto com a proposta da história, e aquilo vai te envolvendo, ficando cada vez mais bonito. Hoje eu acho definitivamente uma das coisas mais bonitas que eu já li. Então ela manteve isso, essa atmosfera divertida entre eles quando eles estão juntos, a mesma atmosfera sensual de quando eles estão vivendo romance, aquela tensão gigante nas cenas de sexo, tá tudo muito bonito visualmente e traz a mesma proposta narrativa divertida e apaixonada entre eles, agora em um cenário um pouco diferente, que vai trazer alguns dilemas, algumas coisas diferentes que eu tô bem curioso. Eu confesso que eu queria ver um pouco como esse relacionamento estabelecido entre eles, né, definido entre os próprios, iria funcionar dentro de um ambiente organizacional agora que estivesse tudo nos conformes, mas a escolha da autora é mostrar isso fora, mostrar como vai funcionar fora do ambiente organizacional, mas eles precisando trabalhar também enquanto lidam com essa vida do cotidiano. Tô muito curioso, muito animado, adorei esse retorno, espero que vocês tenham gostado também. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa volta. Assim que saírem os próximos capítulos eu trago aqui no canal também. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!